Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Tati Diniz, mediadora do canal Roda de Conversa de Axé, e hoje estamos aqui para mais uma trajetória de vida com o nosso convidado muito especial, Babá André de Oxalá Obocum. Tudo bem, Babá? Como está o senhor, Motumbá? Um prazer enorme ter o senhor conosco. Boa tarde, Tati. Tudo muito bem, Motumbá Axé, primeiramente. Agô para quem é de Agô, Motumbá para quem é de Motumbá, Axé para quem é de Axé. Enfim, um prazer, um privilégio estar tendo esse momento de interatividade com uma outra cultura que, embora todos sigamos na fé de Olorundi ou de Olodumare, enfim, e dos orixás principal também, não é? Mas é muito importante essa interatividade, esse momento de a gente poder explanar culturas diferentes, conhecimentos diferentes, vivências diferentes, né? E principalmente estarmos respeitando cada um os seus segmentos e as suas diretrizes religiosas, né? Afinal, somos todos irmãos de Axé, independente de qual segmento. Bom, pai, eu queria começar perguntando qual é a diferença da Umbanda, do Candomblé e do Batuque, só para o pessoal que não conhece, antes da gente entrar na sua história de vida, só para a gente deixar clara essa diferença. Tá. Primeiramente, que a Umbanda é o rito dos caboclos, né? Acredito que tanto vocês de Candomblé quanto nós aqui do Batuque cultuamos caboclos. Então, os caboclos são espíritos e os orixás são divindades, não é isso? Então, a diferença já se inicia por aqui. Quanto à questão Candomblé e Batuque, são culto aos orixás, mas com diretrizes diferentes para reverenciá-los, né? Inclusive nações diferenciadas e tal. Então, o culto ao orixá é o mesmo. Porém, eu acredito que no sul aqui, em razão de ser o extremo do país, não é? E a colonização, a regionalização, isso influenciou muito na questão do culto aos orixás. Mas o direcionamento é o mesmo. Na minha ótica, leiga ótica, não vou dizer leiga, mas tipo assim, na minha humilde colocação, acredito que o culto é o mesmo, o Candomblé e Batuque. A diferenciação se dá nas diretrizes, na maneira de proceder, enfim, nas diretrizes do próprio culto. Né? Na ritualística, então. Na ritualística, exato. E inclusive nos atos litúrgicos, tá? São bem diferenciados. Tá, pai, então vamos começar. Primeiro, eu queria que o senhor se apresentasse para o pessoal e daí já começasse a nos contar como o Batuque surgiu na sua vida. Bom, meu nome é André, tá? Alguns me conhecem aqui por André Estilo, em razão de uma logomarca, de uma confecção minha, né? André Estilo, que inclusive as minhas redes sociais são André Estilo. A questão religiosa. Eu sou oriundo de uma família de tradição religiosa, de matriz africana, certo? Então, tipo assim, as minhas duas avós, tanto paterna quanto maternas, ambas eram de segmento religioso afro, né? Sendo que, obviamente, pelo fato de, naquela época, na década de 70, a mãe era matriarca nesse sentido. Então, ela direcionava os filhos, né? E não do contrário. Então, o que acontece? A minha mãe, quando eu nasci, a minha mãe já era feita na religião desde 12, 13 anos de idade. E quando eu nasci, ela já, enfim, tudo, eu nasci, me criei ao lado dela, participando, organizando, enfim, e inclusive executando situações religiosas, né? E dali iniciou minha vida religiosa. Eu fui filho de... A minha primeira mão, eu tive duas mãos na cabeça, duas mãos no meu ori, duas pessoas que me deram direcionamento religioso. A primeira delas foi a minha avó carnal, materna, Eva de Oxum Pandá, cidade de Canoas, certo? Foi ela que me iniciou na religião, ela que me, enfim, me batizou, lavou cabelo, enfim, todas as situações inerentes a uma iniciação foram feitas por intermédio dela. Por volta dos meus 10 anos de idade, aí eu migro para um outro axé, que essa senhora, que no caso foi quem me aprontou, e enfim, e depois, posteriormente, muitos anos depois, veio abrir uma casa para mim, que para você seria uma roça, veio abrir um ilê para mim, foi a minha mãe de santo, que tem o axé até hoje, é Maria Antônia de Oxalá, da Vila Jardim, aqui de Porto Alegre. Então, a minha história religiosa inicia-se ao nascer, e
Aos 10 anos de idade, migro para o axé da Mãe Maria Antônia, ao qual me apronta, me entrega os meus, enfim, faz os meus axés, etc, etc, etc. E por intermédio dela, em sequência desses fatos, venho a abrir e ler, fazer filhos, etc, etc, axé ao qual eu pertenço até o dia de hoje, que vou levar para perpetuação. Ali, para chegar no sacerdócio, pelo jeito foi uma coisa muito natural, mas teve algum insight que o senhor falou, não, está na hora de eu ter os meus filhos, de eu ter naquele... meu campo? Desculpa te interromper. Naquele tempo, não era como ocorre hoje. Hoje as pessoas... Hoje não existe mais filho em casa de santo. Hoje todo mundo quer ser pai. As pessoas já ingressam no intuito de se aprontar, ter um búzio, ter um obé, enfim, para sair executando e tal. Naquela época, era uma situação, digamos, dessa forma, inusitada. Nós éramos todos filhos, ponto final. Né? Eu vir a ser um babalorixá, isso foi consequência dos anos que passaram, aprendizado, enfim, a prática, não é? E te digo mais uma coisa, assim, não estava nos meus planos, nunca foi um objetivo meu. Sim, sempre sim, quis ter, porque eu acho que o orixá, eu costumo dizer que por vezes ele é nosso pai, o nosso guia, e por vezes ele é nosso filho, porque ele nos guia, o orino, rege a nossa vida, mas ele necessita dos nossos cuidados para que possa estar ali, não é? Então o que acontece? Eu sempre quis, isso sim foi um objetivo almejado desde tenridade, de um dia poder ter um orixá comigo, sobre o meu cuidado. Isso sim, mas nunca foi cogitada a ideia, até porque hoje está tudo muito mudado. Naquela época, as décadas de 70, de 80, né, não tinha essa questão o pai mandava, o filho obedecia, o pai estabelecia as diretrizes, o filho executava. As determinações e denominações vinham do orixá, vinham do sagrado, vinham através do oráculo, vinham através de uma instrução de um próprio orixá manifestado e nunca partia das pessoas. Inclusive, pessoas às vezes com muito mais tempo não angariavam e não alcançavam aquela situação, aquele patamar, e outro que de repente chegou depois por uma determinação, uma denominação, enfim, que foi o meu caso. Nunca quis, nunca almejei, foi uma consequência dos fatos, dos anos, enfim, foi uma consequência, foi natural. Pai, e daí o senhor acabou se formando, estudando, como que o senhor conseguiu conciliar o sacerdócio e a vida profissional? Me conte um pouquinho dessa trajetória. Foi bem complicado, só que assim, ó, a minha mãe de santo, a Mãe Maria Antônia, ela tinha o hábito de dizer para mim assim, ó, ela dizia assim, ó, negro, burro e batuqueiro não, tem que estudar, tem que adquirir, tem que melhorar, tem que fazer alguma coisa, enfim. Então eu sempre gostei de estudar, sempre estudei e tal, e eu venho de uma cultura, a minha família, dentro da minha base familiar, eu sou o único que fez faculdade e tal, dentro da minha base familiar, da minha casa, meus pais e irmãos. E aí o que acontece assim, ó, tinha-se aquela cultura na época assim, olha, até o primeiro grau, que na época era primeiro grau, não era o ensino fundamental, até o primeiro grau eu dou. Depois, se quiserem alguma coisa, vão batalhar. E na verdade, o que acontece? Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito jovem, né? E eu comecei a estudar... Antes eu estudava em escola de bairro, né? E eu passei a estudar numa escola que seria na capital, no centro da cidade. E ali eu comecei a conviver com outras pessoas, com outros conhecimentos, com outros ensinamentos, enfim, com outras bases. E ali se instigou a minha questão da carência do saber, da carência do entender, do conhecer, da carência de me politizar também, porque sou uma pessoa política, né? E ali, então, isso, e aí começou aquela questão do tipo, terminamos o ensino médio, o que seria o ensino médio, e fomos para o ensino médio, séries finais, e aí aqueles colegas que foram se acompanhando já começaram, o que tu vai fazer na faculdade? Fui batalhar, trabalhar de dia para estudar à noite e ainda fazer religião. Foi bem complicado, bem difícil. Eu saía todos os dias da faculdade
Então, foi bem difícil, mas eu acho que não existe vitória sem luta, né? E acho que a gente aprende também a valorizar mais as situações que são batalhadas e lutadas. E, inclusive, eu fiz uma faculdade, fiz duas, e assim foi indo. E, inclusive, já depois de sacerdote, eu concluí uma última faculdade ainda enquanto sacerdote. Atuando em casa de santo como babalorixá e trabalhando fora e estudando ainda à noite. Então... Pai, me conte um pouquinho da sua família carnal. Só o senhor faz parte do Batuque? O senhor já falou que tem as suas avós, né? E hoje tem irmãos? O que acontece assim, ó? Quando eu fui iniciado, lá funcionava assim, na minha avó carnal funcionava assim. Eu vou até te explanar umas colocações que a minha mãe carnal fazia. Ela dizia o seguinte assim: enquanto comer da minha comida, enquanto morar embaixo do meu teto, enquanto vestir do que eu der, vai seguir o que eu sigo. Quando tiver condições e tal, que puder fazer os seus julgamentos e estabelecer as suas escolhas, aí tudo bem. Mas, enquanto isso não acontece, vai ser da maneira que eu estabelecer. E naquela época, o que acontecia? Nós éramos, eu te falei que eu fui iniciado pela minha avó materna carnal, tá? E o que acontece assim, ó, lá, e nós éramos os únicos da minha família, quando eu digo da minha, eles são todos minha família, mas quando eu digo da minha família, eu digo assim, pai, irmãos, mãe, babá. Nós éramos os únicos que residíamos em outra localidade. Os demais, os meus primos todos, os meus tios todos, residiam junto com a minha avó, que era a mãe de santo. Então lá funcionava assim, a nascia, já iniciava, ia devagarinho, enquanto criança ficava num banquinho ali do papai e tal, assistindo na volta, já pegava uma certa idade, principalmente os meninos, pegava uma certa idade e ia aprender a tocar algum instrumento de percussão, seja ele um agê, seja ele um tambor, porque aqui não é atabaque, é tambor, não é? Se era menina, já ia ajudar no suporte de alguma coisa, no sentido de organização, cambonear, enfim, e assim por diante. Aí depois, o desenrolar disso, e aí ia uma sequência natural. Hoje eu tenho... só tenho uma tia, a minha outra tia faleceu, eu tenho uma tia só viva, e também ela é de religião. Os primos daquela época todos seguem religião, daquela época. Porque depois aí o que acontece? Teve primos que, posterior a essa situação, como eu te falei, eu migrei no axé quando eu tinha 10 anos de idade. Depois disso tiveram outros primos, tiveram filhos de primos e tal. E aí a vida foi cada um fazendo, foi mudando um pouco, porque a minha avó, nós somos criados num sistema antigo, onde o mais velho mandava e o mais novo baixava a cabeça. Então, tipo assim, depois já começou aquela coisa da criança poder escolher. Ah, eu não quero botar porque é muito novo, não sabe como é que vai ser mais adiante. Então, hoje eu não saberia te dizer exatamente como é que funciona. Mas eu tenho, dos meus irmãos, todos passaram, os meus irmãos de sangue, todos passaram pelo mesmo processo de iniciação e etc, etc. Só que somente eu sigo. Os demais não seguem. Tá. Pai, na questão de Exu e Pombagira, quem são os donos da sua casa? Quem são os que regem a sua casa? Exu de Marabô e Pombogira Rainha são os Exus que regem a minha casa, que regem meu abacê. Tá, uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados eu acredito que o senhor está desde criança dentro da religião, o senhor já presenciou algum milagre dentro da religião? E se sim, qual o senhor pode nos contar? Eu já presenciei, em situações bem antigas, pessoas chegarem na casa de santo em cadeira de rodas. E, primeiramente, o orixá chegar a erguer a pessoa, fazer a obrigação, seguir o preceito, depois deixar a pessoa sentada e, num futuro, a pessoa estar caminhando. Isso, para mim, é ver a concretização, saber que não é só o que a gente imagina, existe um universo muito mais amplo. Eu, por exemplo, tive um menino, daí isso eu te contei enquanto omorixá, enquanto filho de santo. Mas eu te conto uma situação que ocorreu comigo, já enquanto sacerdote, e digamos que foi uma das primeiras empreitadas. Sabe aquelas empreitadas tipo assim, é você de cara pro mundo e você tem que tomar discernimento e resolver. Então chegou um menino na minha casa com leucemia num grau muito, 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 muito avançado. A avó deste menino na época chegou, me procurou, e a colocação era mais ou menos assim.
eu estou sendo sucinto, tá? Do tipo, vamos procurar a religião, então, para ao menos poder dizer que a gente procurou mais recursos, né? Já que não tem saída, então vamos procurar a religião para ver, pelo menos a gente tentou, dessa forma. E quando ela me procurou, a avó, ela me disse que na última consulta, anterior a essa procura à minha casa, meu ilê, que na última consulta médica, o médico disse, olha, avó, isso eu tô te falando assim, ó, era um período assim, final de janeiro, meandros de janeiro, tá? E o médico disse pra avó assim, olha, avó, a senhora acredita em milagre? Daí ela disse, por quê? Daí ele disse, porque assim, ó, ele não chega no Dia das Mães, que seria em maio subsequente, tá? E aí o que acontece? Eu fui, aí ela veio naquela situação, naquele afã de tentar o socorro para o neto e da busca de um auxílio espiritual. Fui para o IFA, fui fazer a consulta ao sagrado, ao oráculo e tal, e me foi orientado uma série de diretrizes que eu deveria seguir e executar para resolver a situação do menino. Foi feito isso no dia 4 de fevereiro daquele ano. Foi feito no dia 4 de fevereiro daquele ano. Sendo que ele tinha catéter, ele tinha perfurações no corpo, catéter externo para medicação, para uma série de coisas, ele não tinha cabelo na cabeça, a cabeça dele era desse tamanho de inchada, enfim, uma série de situações. Quando ele fez esse procedimento, e ele teria uma consulta posterior, né? Até porque aqui no Batuque a gente tem uns preceitos do tipo, depois que a pessoa faz algumas digamos que preceitos religiosos, né, seria isso, a pessoa fica impossibilitada de ir a cemitério, de ir ao hospital, enfim, de estar em ambiente com bebida. São algumas das situações que nós somos privados. Mas ele tinha essa consulta, e como o caso dele era bem crítico, e funcionava da seguinte maneira, funcionava por agendamento. Uma vez ele perdendo essa consulta, depois ele passaria para trás. Então eu disse assim, não, a senhora vai na consulta com ele, vá na consulta com ele e vamos na fé. Quando ela chegou lá, ela fez a consulta e me veio com a boa nova, de que já havia surtido um retrocesso na situação dele, no quadro dele, e inclusive o médico disse assim, ó, que bom batuqueiro, que boa casa que a senhora foi, né? Porque já estava assim, retrocedendo. Em suma, esse menino iniciou na minha casa com, não tenho precisão certa, 5 ou 6 anos de idade. E ele se curou da leucemia, hoje é um homem feito, se curou da leucemia. Eu acho que isso são presságios de que o orixá é vivo na nossa vida, no nosso axé, no nosso caminho. Essas duas situações em especiais são situações que me marcaram muito em relação ao orixá. Na verdade, não é nem soberba, não é nada dessas situações, porque o orixá não gosta disso, mas faz fortalecer a fé dentro da gente. Então a gente faz em prol do orixá. E ele vai, com certeza, nos retornar no momento hábil e na situação apropriada. E merecida. Axé, pai. Pai, vamos para mais uma perguntinha. Na sua visão, como que o senhor vê a internet e o batuque, a internet e a religião? Bom, eu acho que tudo na vida, a religião, ela, de certa forma, ela é uma religião milenar, uma religião de ancestralidade, de oralidade, enfim. Mas eu acredito que tem algumas coisas, essas inserções, de uma certa forma, elas têm que fazerem parte das nossas vidas religiosas. Eu acho que, um exemplo, eu tenho filhos aqui no estado, em várias cidades do interior do estado, cidades essas que, tipo assim, ó, às vezes são 2 horas, são 3 horas de viagem. Eu tenho filhos na Argentina, eu tenho filhos no Uruguai, né? Eu tenho filhos em São Paulo, eu tenho filhos no Rio, eu tenho filhos em Santa Catarina, né? A filha mais próxima que eu tenho em Santa Catarina dá em torno de 6 horas de viagem daqui. Então, claro que de avião é 1 hora, meia hora, enfim, mas eu estou dizendo a nível de carro, deslocamento. Então, o que acontece? Eu creio que qual o benefício da virtualidade, das redes sociais nesse sentido? Isso que eu estou fazendo contigo, eu consigo fazer com a minha filha. Eu elucido dificuldades, eu esclareço, eu passo diretrizes, eu passo orientações, troco experiência. É óbvio que eu não vou estar fazendo um serviço para ela, um trabalho, executando um ebó, como diriam vocês,
pela virtualidade, isso não. Mas eu posso estar dando uma orientação, aproxima-nos. Primeiro que é uma situação que envolve pecúnia, tempo, as pessoas também trabalham, as pessoas também têm seus compromissos e nem sempre vão poder estar disponíveis para estar aqui em Porto Alegre, na minha casa. Né? Então, assim como, por exemplo, assim, ó, eu quando tenho as festividades religiosas aqui em casa, elas não condizem com finais de semana e nem feriados. As minhas festividades religiosas, elas têm datas pré-estabelecidas e independente do dia, da semana, do mês ou do ano que cair, ela vai ser executada naquela data. Entendeu? Então, às vezes, não dá tempo da pessoa retornar para o seu estado ou para o seu país, digamos dessa forma, e poder atender às suas demandas, né? Então, eu acho que isso é válido da virtualidade. Onde eu acho que a virtualidade ela passa a ser malévola. Eu passei a questão benévola. Agora vamos para a questão malévola. A exposição desnecessária. Eu acho que não é porque eu estou sacralizando que eu preciso mostrar para o meu amigo que eu sacralizei, ou que eu sacralizei 1, 2, 3 ou 4, 5 cabrito, ou que eu sacralizei um boi. Isso não diz respeito, só diz respeito a mim, ao sagrado, ao ori do meu filho e aqueles propósitos que nós queremos angariar. Não vai me fazer maior. Se eu matar uma galinha com fé, eu vou lograr mais êxito do que uma pessoa que mata um boi por ostentação. O orixá, eu penso que o orixá, ele é o sagrado, e o sagrado é reservado. Né? Então eu acho que essas exposições desnecessárias, também acho desnecessária a questão de estar toda hora na mídia, numa live, olha, agora eu vou tocar festa, olha, agora eu tô fazendo isso, aí tá tocando lá e tá assim, ó. Aí tá... Então eu acho que isso em relação à religião, entendeu? Tanto que na minha casa não é permitido a utilização de telefones celulares durante os ritos e fotografia somente, filmagem jamais, tá? Então o que acontece é assim, ó, eu penso que e outra coisa também, a virtualidade, eu e tu, eu estou falando com a Tati, certo? Só que assim, ó, eu estou te vendo, nós estamos tendo essa interatividade, essa relação, né? Agora, a virtualidade aceita muitas coisas. Existem tanto que as fake news, como existem os perfis fakes. Então, o que acontece assim, ó, muitas pessoas que às vezes não se agradam de nós, ou tem algum problema, enfim, ou se sente maculado de alguma forma por alguma situação nossa, na virtualidade se esconde atrás disso para estar usando de má fé, enfim. Então, não por isso que eu acho que não tem nada que se faça que se deva ter receio ou medo de se explanar. Mas acho que o sagrado, o nome já diz, sagrado. Se é sagrado, se fosse para ser profanado o sagrado, então se faria num lugar aberto e para todos, né? Se já existe uma situação propícia, um momento, um local, enfim, e uma série de preceitos que devem ser realizados, então eu acredito que aquilo é para nós, para o filho, para o orixá, para o ori daquele filho. Ao momento que tu começa a explanar muito, já fica mais o ego funcionando do que a religiosidade propriamente dita. Né? E eu conheço, e te digo mais assim, ó, eu conheço este ano que é um ano pandêmico, a gente consegue observar o seguinte, tem um discernimento também aí, uma diferenciação da questão de, no Batuque, este ano, no nosso Batuque, o ano é regido por Chapanã, tá? Que seria o Mulu ou o Balu aí para vocês. Para vocês, acho que é Xangô, é isso? Não. Tá sem áudio. O Mulu. Tá. Uhum. Enfim, para nós aqui é Chapanã. E o que acontece assim, o Chapanã para nós ele é um orixá da mudança, um orixá da virada, é um orixá da mudança, né? Então o que acontece assim, ó, as pessoas, todo mundo em pânico, aquela coisa e tal, porque não pode isso aqui. Gente, quem tem raiz, quem tem axé, com pandemia, sem pandemia, o orixá vai te prover, o orixá vai cuidar tanto da tua goa, quanto de ti, do teu axé, ele vai te prover. Agora, quem vive baseado na mídia e nas situações de exposição, esse sim, é só aquilo que tem para oferecer. Ele vende pelos olhos e não pela essência. Né? Eu valorizo a essência. A chefa é bem isso mesmo. Bom, agora eu vou fazer um bate-bola, vou falar alguma coisa, o senhor me fala o que vem na sua cabeça. Eu queria saber de um sonho do Babá André. Eu sou uma pessoa que eu adoro viajar, e um dos meus sonhos, dos meus grandes sonhos, é ir para o Egito, e eu estou, digamos que, encaminhando já isso. O meu sonho é ir ao Egito.
Ai, que delícia! Que maravilha, pai. Eu também gosto bastante de viajar. Eu viajo sempre pai, que possível. Eu também. Acho que a gente tem que gastar todo o dinheiro viajando. Melhor do que com remédio, com hospitalização e com outras situações pejorativas. Me fale, pai, me diga, o que é o melhor do Brasil? Brasileiros, porque nós somos persistentes, nós somos guerreiros, nós somos aguerridos, nós somos um povo que, apesar de todos os pesares, a gente não foge da luta, como próprio muitas músicas aí dizem, né? Então, o melhor do Brasil é o brasileiro. Um livro. Saliento que sou muito fã de Paulo Coelho, tá? Paulo Coelho é uma das minhas referências, assim, a nível de literatura. Eu gosto muito, aprecio muito o trabalho dele. Pai, um cantor ou uma cantora? Alcione, eu gosto muito, muito. Para mim, ela é uma referência. Pai, é um hobby que o senhor já falou que gosta bastante de viajar, mas uma outra coisa que o senhor faça nas horas vagas? Bom, eu gosto de uma boa Netflix, eu gosto de uma literatura saudável, gosto de dançar. Além da questão de ser sacerdote religioso, vou colocar, até porque não vem ao caso, mas eu vou colocar, eu sou rei de bateria. Apesar dos meus 50 anos de idade, eu sou rei de bateria numa escola de samba aqui em Porto Alegre. Sou rei de bateria, eu gosto muito de dançar. Sim, eu gosto muito de carnaval. Gosto muito de carnaval. Eu gosto quando na casa de santo tem... união, amor, fé, verdade. Axé, pai. Eu queria finalizar perguntando que o senhor nos conte uma frase que o senhor sempre fale. Nos lugares mais humildes, nos lugares mais simples, nos lugares sem brilho, é lá que a religião e o orixá se escondem. Axé, pai. Queria agradecer a sua oportunidade, o seu tempinho de estar aqui com a gente. Muito obrigada. E logo, com certeza, esse vídeo vai estar no ar com 10 dias, né? Uma semana, mais ou menos, já está no ar. E se eu puder nos ajudar aí, que nosso canal cresça, eu super agradeço. Eu agradeço o teu carinho, até por ser o pioneiro, vamos dizer dessa maneira, né? A estar explanando sobre o batuque no teu programa. Então, estou sendo pioneiro, né? E agradeço o lisonjeio de ter sido convidado e de ter essa oportunidade de passar um pouco da minha caminhada, mas não é pela questão do ego pessoal, e sim por poder mostrar que existem culturas diferentes. Como eu já havia dito e vou reprisar, não precisa que ninguém aceite, ninguém tem que aceitar exatamente nada. Respeito é a palavra. Se houver o respeito, já é um grande avanço, já é uma situação, porque tem muitas coisas nesse mundo que ninguém sabe tudo. A minha avó, que foi a pessoa que me iniciou na religião, ela costumava dizer o seguinte: nós de religião nascemos, crescemos e morremos dentro da religião sem saber tudo. Nós estamos em constante aprendizado. Então, assim, tem a santeria lá não sei aonde, tem enfim, cada localidade tem uma questão voltada ao sagrado, que é um segmento que é cultuado naquele lugar. Então, antes de eu jogar pedras, agredir e querer dizer é certo ou errado, é misticismo, não é palhaçada, marmotagem, como usam dizer hoje ou não, tome conhecimento, vai interagir, vai procurar conhecer melhor aquela cultura, não é? Porque cada um, com certeza, não seria uma situação de uma localidade toda onde uma pessoa chegasse e agora nós vamos fazer isso aqui. Não. São situações que vêm oriunda de uma ancestralidade. Respeitar as bases, respeitar. Porque eu acho que quem não respeita isso, não respeita nem no que crê. Certo? Muito obrigado mesmo. Te agradeço do fundo do coração, Tati. Um excelente segunda-feira para ti, iluminada. Eu também. O senhor me manda uma foto da gente for na eleição, do senhor, da casa, pode ser para favor de mim. O senhor está em Porto Alegre? Eu moro em Viamão, que é um bairro. Eu moro em Viamão.